Boa noite e bem-vindo a mais um vídeo. E hoje me importa falar sobre o despacho saneador. Sucede que, notificados os mandatários judiciais do despacho saneador, noto que alguns colegas acabam respondendo o questionário, porque o despacho saneador contém a matéria especificada, que é a especificação, e o questionário. A matéria especificada ou a especificação são todos fatos que o tribunal entendeu já estarem assentes, já estarem provados, quer através de documentos, através dos depoimentos dos articulados das partes, que é a petição e a contestação. Então, o tribunal formula a sua convicção de certos fatos que acha que já estão provados. E esses fatos constam na matéria especificada ou na especificação. E a segunda parte do despacho saneador contém o questionário. Questionário são os fatos para serem levados ao julgamento, de modo que se faça a produção de prova sobre aqueles fatos. Por exemplo, no questionário pode aparecer: é verdade que entre o autor e o réu celebraram um negócio jurídico? Ponto de interrogação. Na celebração desse negócio jurídico, houve incumprimento das obrigações por parte do réu? Agora, alguns colegas, quando são notificados desse questionário, acabam respondendo. Por exemplo, na questão que eu dei, sim, houve a celebração de um negócio jurídico entre o autor e o réu. 2. Sim, é verdade que o réu incumpriu com as suas obrigações. Não está errado. O despacho saneador não se responde. O despacho saneador apenas reclama-se nos termos do número 2 do artigo 511 do Código do Processo Civil. Estamos a falar do despacho saneador constante no artigo 510 também do Código Civil, que é proferido depois da realização da audiência preliminar. A audiência preliminar serve, em primeiro lugar, para a conciliação das partes e, em segundo, a discussão das exceções havendo. Nem sempre e nem todos os processos têm audiência preliminar. O juiz pode marcar a audiência para a discussão da matéria de fato e direito e conhecer logo do pedido. Nesses casos, não há despacho saneador, mas sim há despacho saneador sentença. Não é isso que nós queremos falar hoje. Hoje queremos falar do despacho saneador. E eu dizia que o despacho saneador não se responde, mas sim reclama-se. Também, para reclamar, deve ter como elemento quatros para reclamar do despacho saneador. De matéria de fato selecionada no despacho saneador, levada quer na especificação ou no questionário, as partes podem reclamar com fundamento em deficiência, excesso, complexidade ou obscuridade. Deficiência. Por exemplo, o despacho saneador contém elementos tão simples, tão insignificantes, em função dos fatos trazidos pelas partes. Pelas partes, digo, os fatos que estão na petição inicial e na contestação. Por vezes até na resposta à contestação, se for o caso. E o despacho saneador não atendeu, não mergulhou nesses fatos trazidos pelas partes. Apenas pegou de uma forma superficial. No caso, pode a parte que entender reclamar contra a deficiência. Excesso é trazer no despacho saneador elementos ou fatos que nem sequer a petição inicial, a contestação, não abordaram. Ou seja, não se sabe de onde o tribunal foi buscar aqueles elementos. Ou até mesmo numa situação em que as partes relataram esses fatos, tanto na petição inicial como na contestação, e o outro talvez na resposta à contestação, mas a resposta à contestação não serve para alterar os fatos, mas apenas responder às exceções. E por isso deixamos a parte da resposta à contestação, porque não é considerada na questão do despacho saneador, excepto apenas quanto às exceções que são respondidas. Aí a coisa é diferente. Então,
Numa situação em que o juiz ou o tribunal, eu gosto de usar o nome tribunal, ou o tribunal atende aos fatos trazidos na petição inicial e na contestação. No entanto, nem todos esses fatos têm relevância para a matéria produzida e ser levada ao julgamento. É aí onde dizemos que a matéria selecionada é excessiva, pode-se reclamar. Complexidade. Trazer aspectos em que tanto o autor como o réu não estão a compreender como que o tribunal chegou àquela conclusão, considerando os documentos patentes no processo, os fatos trazidos pelas partes, mas não conseguem perceber onde que o tribunal buscou aquela convicção ou aquela matéria especificada ou questionada. E obscuridade, quando as partes não entendem a matéria que foi colocada no questionador, quer na especificação ou no questionário. Vou dar um exemplo da obscuridade. Trazer na especificação um fato em que o tribunal entende que já está provado, mas, no entanto, em função dos documentos junto no processo e dos fatos articulados, leva a crer para a parte que aquele fato deveria ser levado ao questionário para a produção da prova no julgamento. Aí, esse despacho sanador, por causa dessa matéria, é obscuro e vai questionar como que o tribunal chegou a esta convicção, se, no nosso entendimento, essa matéria deve ser discutida no julgamento. Deve haver prova sobre esta realidade. Então, é assim que as partes tomam posição quanto ao despacho sanador. E, se você não reclama, passa o prazo de 48 horas, que são os 2 dias, e no julgamento percebes que havia um fato relevante que não consta no despacho sanador, ou não foi especificada, ou não foi levada para o questionário. Aí não tem como. Não tem como, porque o prazo passou. O despacho, eu costumo dizer assim, o despacho sanador é uma pré-sentença. Em função da parte que eu estou a representar, a partir do momento que eu sou notificado do despacho sanador, eu já tenho noção que este processo, a pessoa que eu estou a representar vai ganhar. Ou este processo, a pessoa que eu estou a representar vai perder. A partir do despacho sanador, e por isso eu costumo dizer, despacho sanador é uma pré-sentença. É pré-sentença. O que consta na especificação, no questionário. Analisas a petição, se estás a representar o autor, ou analisas a contestação, se estás a representar o réu. Jogas esses 2 fatos, logo tiras uma conclusão, que ok, esse processo já foi ganho, esse processo já foi perdido. Então, é nessa situação que você já deve atacar o despacho sanador, no prazo de 48 horas, 2 dias, que deve reclamar. Claro, reclamando com um dos fundamentos. Deficiência, excesso, complexidade ou obscuridade, que é para pelo menos buscares aqueles elementos que você entenda que devem constar no despacho sanador ou que não devem constar e fazer perceber ao juiz que aquilo é importante. Então, é uma pré-sentença. Está aí a dica muito valiosa. É uma pré-sentença do despacho sanador. Transitado em julgado do despacho sanador, nada mais pode se reclamar. Se porventura o juiz, no julgamento, se uma parte levantar como questão prévia para discutir um fato constante do despacho sanador e o juiz na sentença for a considerar aquele fato, a sentença é nula, é melhor recorrer. É nula, porque o despacho sanador transitou em julgado. E tenho a certeza, se a parte for a recorrer, vai ganhar o recurso. Porque a lei já é clara, vai ganhar o recurso. Então, é essa dica que queria vos dar hoje sobre o despacho sanador. E qualquer dúvida, qualquer comentário, não se esqueçam de colocarem no canal. E também peço a vocês que compartilhem o vídeo, o link, para que tenhamos mais subscritos. E para hoje, muito obrigado e prometo trazer mais um outro vídeo com um tema mais também inclinado para a área do direito civil, que por acaso é aí onde eu fico mais à vontade para nadar. E
Muito obrigado.